Olá, sétimo ano A, sétimo ano B, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e estejam. Essa semana foi diferente, não é? Pois vocês estão tendo aulas online, ao vivo. Espero que todos estejam aproveitando e fazendo suas tarefas. E esse é um momento diferente, né? Para todos nós. Pessoal, eu gostaria de deixar aqui uma observação em relação àqueles alunos que não estão deixando o seu ok lá na plural. Eu preciso que vocês, todos vocês, assistam à lição e deem o seu ok, tá? E façam sua tarefa. Olha, pessoal, lá vai ser a ferramenta que eu tenho para saber que você foi lá, assistiu a aula e fez a sua tarefa, tá bom? Então, alguns de vocês não estão mandando para mim o feedback. Eu estou de olho na plataforma e eu estou vendo quem está entrando. E quem não está também eu estou acompanhando, tá bom? Então, assim, por favor, todos vocês assistam a aula e deixem o seu feedback, deixem o seu ok, a sua presença, tá bom? Eu preciso dessa resposta de vocês, desse retorno, tá bom? Então, assim, para a escola e para mim é muito importante. Então, por favor, façam isso. Senão, quando for depois, nós temos tudo isso registrado e vai estar lá a sua presença ou a sua falta, ok? Então, por favor, no final desta aula, deixe o seu ok. É simples. Quem não está conseguindo fazer, desce. Depois de você assistir a aula, aí embaixo tem a oportunidade para você dar o seu feedback, tá certo? Aí é simples. Se você está com dificuldade, veja aí com o colega e faça com ele. Mas é muito simples, não tem nem como você ter dúvida, tá bom? Se você já está na página, já está assistindo a aula, tem como você dar a sua presença. Então, posso contar com vocês. Espero que todo mundo esteja fazendo isso. Tá bom? Muito obrigada. Na próxima aula, eu quero estar aqui agradecendo por todos vocês estarem participando da nossa aula. Mas também quero deixar minha palavra de carinho, de gratidão a todos aqueles que estão mandando as suas respostas, tá? E eu estou vendo que muita gente está mandando mensagem de carinho, está dando presença e está assistindo a aula. Por favor, todos respondam o seu material. Preciso disso, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Material para esta aula, nós vamos precisar do livro de ensino religioso. Você vai abrir na lição 6, é preciso perdoar, página 28 até a página 31, lápis e borracha. Esse é o material para você começar a sua aula. Vamos lá? Todo mundo animado? Pessoal, a lição de hoje ela nos chama muito a atenção porque ela exige de nós uma postura, não é, diante de dificuldades, de pessoas que nos feriram. Então, assim, eu quero começar essa aula dizendo a você que perdoar é como você dá ao outro o direito de renascer de novo na sua vida. Ou seja, mesmo que você tenha ficado ferido com alguém, mas você perdoa e dá a oportunidade daquela pessoa novamente, não é? Poder fazer parte de sua vida. Assim, tem coisas que são muito grandes para a gente perdoar, é mais difícil, mas mesmo assim, o caminho ainda é o mesmo, é perdoar. Tem coisas que são menores, mas a gente guarda com a gente sem querer, não é? Se livrar daquilo e continua agarrado com aquela coisa ruim, sem querer perdoar. Mas o conselho, não é? É sempre o mesmo, perdoar. Então, eu quero que vocês comecem essa aula pensando, não é? Em você mesmo e pensando quem eu devo perdoar, a quem eu devo perdoar e por que eu devo perdoar, tá? Então, assim, são várias as razões que nós podemos refletir nesta lição, tá certo? Então, vamos começar com o é preciso perdoar, tá? Então, assim, são valores, nós estamos trabalhando o perdão, nós temos, assim, referências para este perdão e nós vamos, nesta aula, não é, percorrer por este caminho. Espero que no final tenhamos guardado em nossos corações esse valor
do perdão, que é tão importante para a nossa vida e o nosso bom viver. Um sábio e seu discípulo estavam caminhando. O discípulo, ele estava se reclamando de um colega que tinha falhado com ele. E ele comentando com o seu mestre. E o mestre, olhando para ele, viu que ele estava se reclamando muito, então disse a ele, pare aí um pouquinho e arranque esse arbusto, essa árvore aí, essa plantinha aí, pequena. E ele parou e foi lá e arrancou aquela árvore pequena, sem muito esforço. E eles continuaram a caminhada, porém o discípulo continuou a se reclamar. E assim, ainda continuava chateado com o que o colega havia feito com ele. Então o mestre parou e olhou para ele e disse, está vendo essa árvore? Arranque ela. Era uma árvore menor e maior do que a que ele tinha arrancado primeiro. Então ele foi lá e com muito sacrifício ele arrancou aquela árvore. E eles continuaram a conversar. E o caminho, seguiram o caminho e conversando. Depois o jovem começou a se reclamar de novo, o discípulo. E o mestre olhou para ele, parou mesmo na frente de uma árvore bem grande, bem frondosa, e disse, agora arranca essa árvore. E ele começou e ele não conseguiu arrancar nem a terra, não é? Daquela árvore de tão alta e robusta e grande que era aquela árvore. E foi impossível para aquele jovem arrancar aquela árvore. Então o mestre olhou para ele e disse a ele que se você não aprender a arrancar, a perdoar e arrancar do seu coração a mágoa, enquanto é uma árvore bem pequenininha, depois que ela cresce, depois que ela crescer, vai ficar muito difícil para você arrancar. Você não terá forças para arrancar uma árvore como essa. Assim vai ser a situação de quem não perdoa no início de um problema, não é? Então vai guardando aquela mágoa e o que ela sabe fazer é falar mal do outro e assim, e por onde passa é deixando, não é? Falas que prejudicam a outra pessoa. E assim, por causa daquela mágoa tão grande que floresceu em seu coração. Isso é horrível, porque vai crescendo, não é? E vai tomando conta de todo o espaço. Quantas pessoas nós não conhecemos, não é? Que vivem contando uma mágoa que tem de alguém todos os dias. Nunca esquece. Eu conheço pessoas assim. Você também conhece. E isso só acontece porque essa pessoa não conseguiu perdoar enquanto a mágoa estava recente. Ela deixou crescer e é ela que vai fazendo com que aquilo cresça mais ainda dentro dela, não é? E assim vai ficar muito difícil para ela viver em paz, com esse coração tão agoniado, com essa coisa tão ruim dentro dela. É como se tivesse roendo, né? O seu coração, mordendo o seu coração. A mágoa é assim, ela prejudica as pessoas, ela traz danos para as pessoas, ela traz sofrimento para as pessoas. Às vezes, aquele outro que te magoou e que me magoou não está mais nem lembrado disso. E você aí sofrendo. Você acha que vale a pena? Não é? É melhor perdoar. É melhor amadurecer, não é? E tirar isso dentro de você, que não é bom. Deixe para guardar no seu coração coisas que são boas, mas coisas que ofendem a você, que traz sofrimento para você. Não queira não guardar isso com você, tá bom? Se livre disso, que não é bom. Perdoar vai ser o remédio. Você vai ver o quanto você vai ser aliviado quando o perdão, não é? Ele passar a morar no seu coração em relação a essa situação que faz você sofrer. Pensando na história acima, complete as frases. Tenho dificuldade de perdoar alguém quando? Responda aí nesse espaço. Sinto dificuldade de pedir perdão quando? Eu sei que perdoei quando? Olha, gente, isso nós estamos fazendo uma caminhada, não é? Em nosso coração
e isso vai fazer bem a você no final desta lição. Você vai começar, você vai poder pensar, não é, e refletir sobre esse assunto. Todos nós, algum dia, algum momento, todos os dias, precisamos perdoar os outros. Todos nós. E nós também queremos ser perdoados também, não é? Porque não é que o outro me feriu que eu tenho essa grandeza de ser maior do que todo mundo e achar que eu não firo ninguém. Não, não é? Todos nós somos falhos e todos nós estamos nessa mesma direção, não é? Todo dia eu preciso perdoar, todo dia eu tenho que pedir perdão e assim vai ser a vida da gente sempre. Precisamos convivermos com isso, não é? Então, assim, pense em perdoar, pense em pedir perdão, não é? E perceba como você fica quando você passa por essa situação, quando você supera, não é? Esse momento de, poxa, como eu estou aliviado, eu consegui perdoar fulano. E assim, eu então, puxa, eu estou aliviado, eu consegui pedir perdão. Às vezes dá uma vergonha, né? Mas precisamos irmos em frente e fazer o que é certo. O que é certo? Se eu ferir alguém, devo pedir perdão. E assim, quando eu consigo pedir perdão ao outro, eu, especialmente assim, eu me sinto assim, como se um peso tivesse saído de cima de mim. Então, assim, é maravilhoso você poder, assim, ter a coragem de pedir perdão, ter a coragem de perdoar, e você vai sentir-se outra pessoa, não é? Quando você perdoa e quando você pede o perdão também. Isso é maravilhoso. Gente, isso são conselhos para... Isso é como remédio, esses conselhos, para a nossa vida, para o nosso coração. Até para os nossos ossos, não é? A gente precisa de estar com isso no nosso coração e nossa mente. Perdoar e sempre pedir perdão quando necessário, tá bom? Até porque nós não estamos, nem eu nem você, nós estamos acima do bem ou do mal, não é? Às vezes a gente fica falando de quem nos feriu, mas muitas vezes nós somos piores do que aquela pessoa com os outros, ofendendo e machucando outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa mágoa. A gente precisa refletir, tá? E parar para pensar no valor desta palavra, perdão, tá? Vamos levando isso adiante. Não dá para viver sem o perdão. Assim como precisamos de água e do ar, se não morremos, não, sem disposição para perdoar, também não dá para viver. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Você sabia que existem pessoas que elas adoecem emocionalmente porque não conseguem perdoar alguém que a feriu? Você sabia que tem pessoas que adoecem com outros tipos de enfermidades porque não conseguiu perdoar uma pessoa que também a ofendeu? A falta de perdão, ela vai matando a pessoa, tirando a beleza que tem nela e ela vai dando lugar à mágoa. E essa mágoa vai crescendo tanto que fica como uma árvore enorme em cima daquela pessoa. Já pensou você carregando uma coisa bem pesada e você sem condição de carregar mais? Então, assim, quando não se tem mais condições de carregar é porque adoeceu, não é? Quantas pessoas nós tentamos ajudá-las e não conseguimos porque o seu coração está assim tão amargurado, ela está com tanta mágoa de alguém que ela não consegue ver mais nada ao seu redor, nada mais tem beleza, nada mais faz sentido, somente aquela mágoa podre que está em seu coração, não é, fedendo e deixando ela toda doente. É horrível isso, não é? Que triste. Assim é a falta de perdão. Ela deixa você doente. Ela deixa as pessoas doentes. Então, assim, lembre-se que perdoar é como se você saciasse, não é? A sua sede de beber água, de respirar, de viver. Então, perdoar é muito importante. Perdoar é muito, muito, muito valioso, tá bom? Então, guarde isso no seu coração, que você precisa e eu, nós, precisamos
procedimento em nosso coração, em nossas vidas, tá bom? Veja, se você começar, pare bem direitinho e peça a Deus para lhe dar sabedoria, para que você possa entender esse caminho do perdão, como ele é rico e vai fazer você melhorar muito na sua vida e na sua caminhada. Pessoal, eu estou deixando esse texto aí para vocês, de Mateus 6, 12, 14 a 15, porque facilita a vida de vocês, para vocês responderem a questão que está logo abaixo, tá? Então, leia esse texto e respondam esse exercício que está abaixo para que vocês possam responder, tá bom? Então, tem aí para vocês responderem, né? Vocês vão assinalar aí, marcar um xizinho. Vocês têm 5 opções para marcarem a coisa certa, tá bom? Então, Deus espera do cristão a disposição de perdoar. Eu sou pecador e falho todos os dias com Deus. Por isso, preciso orar pedindo perdão pelos meus pecados. Se eu não perdoar alguém, Deus não vai perdoar as minhas faltas também, não é? Porque eles falham muito comigo, não é? E às vezes a gente não quer perdoar o nosso próximo, nosso irmão, aquele que convive com a gente, aquele que já ofendeu, porque essa pessoa falha muito com você. Mas veja só, você também falha, não é? Jesus nos manda pedir perdão e perdoar todas as pessoas. Isso inclui principalmente a minha família. Pessoal, a gente precisa perdoar os nossos também, não é? Eles também nos ofendem, mas nós também os ofendemos. Então, eu e você, nós precisamos dessa prática, não é? Olha só, do perdão. Todo mundo conhece, não é? A oração do Pai Nosso. Ela é uma oração que todo mundo conhece. É a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E ela serve de orientação para nós também, não é? Perdoar as nossas dívidas, olha só, assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores, não é? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, olha, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quando você pedir perdão, ele vai te perdoar. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas também. Porque assim, se eu quero que ele me perdoe, eu também devo perdoar o outro que eu estou vendo que está me ofendendo, não é? Então assim, essa questão do perdão, ela mexe conosco em todos os aspectos, né? Não só eu e o outro, mas eu e Deus também, não é? Então assim, pensem nisso, reflitam nessa questão do perdão, tá? Lembre-se que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos essa oração, porque ela é importante. Então, que haja em nossos corações, não é, o interesse de conhecer a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que ela seja colocada em prática também nas nossas vidas. Que não seja só mais uma frase decorada, mas que ela encontre vida, não é, nos seus corações. Perdoar não é uma opção, é uma necessidade para a sobrevivência do cristão. Para desfrutar do perdão de Deus, preciso perdoar o próximo assim como o Senhor me perdoou. Essa é uma parte da oração do Pai Nosso, que nós acabamos de falar, e há uma necessidade, não é, para a nossa sobrevivência. Olha, gente, não só no nosso emocional, mas como no nosso físico. Lembra que eu disse que a falta do perdão adoece uma pessoa? E é verdade. A falta do perdão, ela deixa muitas pessoas doentes. Quando, olha, tem tanta gente que faz tratamento, terapias para melhorar e, na verdade, o que ela está precisando é perdoar alguém que a feriu. Ela precisa disso, que não é fácil, mas se ela pedir a Deus socorro, Deus a vai socorrer. E ela vai encontrar alívio para o seu sofrimento. Então, assim, é uma necessidade para uma sobrevivência, né? A gente vai
viver e sobreviver quando nós vivemos, né, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, porque Deus é muito sábio e Ele tem muitas orientações. Olha, quer viver bem? Quer viver sem muitos sofrimentos na sua alma? É claro que vai ter sofrimento sempre, mas assim, tem coisas que nós podemos aliviar em nossas vidas. Por exemplo, se a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa perdoar, e se eu perdoo, eu vou receber o benefício desse perdão. E você também, com você não vai ser diferente. Se você perdoar, você vai receber o alívio da promessa de Deus, que aí você vai ficar bem, tá certo? E você vai aprender a viver neste caminho do perdão e ser perdoado. Isso é maravilhoso. A falta de perdão sufoca o amor. No lar, onde as pessoas não se perdoam, crescem as ervas daninhas da mágoa, do cinismo e do ressentimento. E é muito comum você ver lares onde a mágoa ela é maior do que o perdão, onde o amor fica sufocado e as pessoas não conseguem perceber a importância uma das outras naquele lar, mesmo sendo família. Mas se uma magoou, ali trouxe mágoa para a família e não houve o perdão, realmente o cinismo e o ressentimento e a mágoa crescem nesse lugar. E o lar fica bem hostil, bem ruim de sobrevivência e difícil para todos da família sobreviver num ambiente como esse, onde ninguém consegue falar com respeito, porque sempre que está dizendo alguma coisa ao outro é fazendo gracinha e falando por cima do ombro, como se o outro não fizesse parte daquela família, não é? Então, assim, é muito comum nós vermos os lares dilacerados por causa dessa... O segredo é esse, a falta de perdão. Deixou-se a mágoa crescer naquele ambiente e depois a árvore foi crescendo. Lembra das árvores lá do início? Que quando a árvore é pequenininha consegue se arrancar com facilidade, mas quando ela vai crescendo mais um pouco, consegue arrancar, mas é mais difícil. Agora, quando ela cresceu e criou raiz e ela ficou frondosa, mais difícil de arrancar, não tem como arrancar, é muito mais difícil. Pode arrancar com a ajuda de Cristo, né? Com a ajuda de Deus e mudar a história, não é desse lado. E é muito difícil para os membros de uma família viverem num lar com tanta falta de perdão, com tanta mágoa. Por outro lado, no lar em que o amor é regado com o perdão, brotam a compreensão, a sinceridade e a harmonia. Você consegue ilustrar isso? Abaixo vocês têm dois espaços aí, um com uma flor, lá onde há perdão, e outro com lá onde não há o perdão, que é com a plantinha. Eu queria que você fizesse uma ilustração nos dois, tá certo? Pessoal, o lar onde há perdão, não é que ele não tenha problemas, nem tenha dificuldades, vai ter também, mas é diferente, não é? Melhor consertar aquilo que está quebrado do que jogar fora. Então, muitas pessoas têm esse entendimento do que o perdão, não é? Ele vai consertar muitas coisas. Isso nas amizades, isso na família, entre irmãos, isso com os pais, esposo e esposa. Então, assim, o perdão tem esse poder de consertar. É como ele vai, uma coisa se quebra, né? Com a mágoa, com a ofensa, mas aí o perdão, quando ele chega de verdade, ele vai modificando, ele vai transformando, ele vai consertando aquela situação. Uma vez, determinado dia, alguém fez uma pergunta para um casal bem idoso. Eles já eram idosos e eu nunca esqueci disso. E perguntaram a ele o que foi que ele fez para eles viverem
tantos anos de casado. Eles tinham entre 50 a 60 anos de casados. E isso recentemente. E alguém fez essa pergunta para o esposo e perguntou a ele: o que vocês fizeram? Qual a receita para que vocês vivessem tantos anos? E vocês passaram por tantas dificuldades, como vocês dariam um conselho para alguém que está ouvindo vocês nesse momento? E aquele homem respondeu para quem estava perguntando a ele que o remédio era consertar, ele não jogava fora, ou seja, o perdão. Então, assim, sempre houve perdão. Então, quando o perdão acontece, há a oportunidade do recomeço ali na família, no lar, entre todos da família. Então, olha, gente, essa aula é pequena para a gente falar desse assunto. Você pode depois, não é, começar uma caminhada rumo aos efeitos do perdão. E você poderia começar a pesquisar qual o efeito do perdão na vida daqueles que são ofendidos e daqueles que ofendem também. Então, assim, partam por este caminho e tentem encontrar mais material para trazer esse assunto para dentro de você, dentro do seu coração. E eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito nas nossas aulas, se Deus quiser, quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais. Eu quero ouvir vocês falando desses assuntos na sala de aula, trazendo contribuição também, tá certo? Então, não esqueçam a diferença do lar com perdão e o lar sem perdão. E respondam logo abaixo essas duas questões que vocês têm aí para responderem, ok? Façam uma ilustração. Ele fala de uma metáfora. Gente, metáfora é a mesma coisa, é uma comparação, tá certo? Eu vou falar logo em seguida sobre esse assunto para vocês. Pessoal, eu disse a vocês que ia falar para vocês, não foi nesse slide, sobre a metáfora. Vejam só. Tome como ponto de partida as flores a seguir e complete o jardim de acordo com essa metáfora. As comparações. Metáfora é uma comparação. A gente está usando aqui o lá e as flores. Olha só. Lá onde há perdão, olha como está a flor. Lá onde não há perdão, veja como está a plantinha. Toda caidinha, não é? Feiosa, um pouquinho feia, né? Então, assim, metáfora significa comparação, não é? Por exemplo, alguém diz assim: o meu amor é de ferro, ele suporta tudo. Veja, o ferro é o quê? Forte, não é? Então, não é que o amor seja aquele pedaço de ferro. O amor é como o ferro. O amor é forte, entende? Então, assim, a flor alegre não é a família, não é? Mas ela é como a família feliz, a família onde há o perdão, onde há a reconciliação, onde há aquele momento de harmonia, onde tem amor, onde tem respeito. Então, é essa comparação aí da flor alegre com o lar onde há perdão. E essa outra comparação do lar onde não há perdão é que realmente as coisas são tristes, são feias, não tem afeto, não tem acolhida, não tem essa harmonia do perdão, não é? Há sempre ressentimento, cinismo, mágoa no lar onde não tem perdão. Então, assim, essas coisas são ruins, são ingredientes que todos juntos eles deixam um ambiente feio, um lar sem muita alegria. Então, assim, se você conhece alguém que vive no lar como esse, se você puder ajudar, dando seus conselhos do que você está aprendendo nesses ensinamentos dessas nossas aulas, então eu sugiro que você possa ajudar,
levando o segredo do perdão para esses seus amigos, para esse seu amigo que por acaso estejam nesta situação difícil. Então, não esqueça, você pode contribuir com o bem de outra pessoa, tá? Mesmo você sendo muito jovem, mas imagina você conseguir, essas nossas aulas, elas são muito práticas e elas são aulas que trabalham valores. Eu vivo frisando isso para vocês, e nas nossas aulas nós aprendemos muitos valores para a vida toda. Quando é que você vai deixar, não é, de usar o perdão? Quando é que você nunca vai precisar perdoar alguém ou vai precisar ser perdoado? Então, olha, gente, em nossa vida, em nossa caminhada, nós vamos precisar sempre estarmos pedindo perdão e estarmos perdoando também. Então, essas aulas são muito importantes. Ela fala de valores para toda a sua vida, tá? Então, a aula de Tia Gorete, ela tem esse objetivo, tá? De despertar você e a mim também. Muitas vezes eu estou ensinando a vocês, mas eu também estou aprendendo, tá? E assim, do jeito que é difícil para vocês, também é difícil para mim. Eu preciso aprender também e preciso praticar esses valores que nós temos aprendido aqui juntos, tá bom? Vamos em frente? O perdão é uma ponte de duas vias, não é? Quando nós estamos caminhando em uma determinada via e vamos passarmos por uma ponte, muitas vezes nosso carro está indo e o outro está vindo. Então, uma ponte de duas vias é o perdão. É verdade que perdoar muitas vezes é bem difícil, não é? Principalmente quando estamos magoados e certo de que temos razão. Às vezes nós somos mesmo assim, feridos e nós estamos com a razão, estamos muito tristes e aquilo ali fica nos incomodando, nos ofendendo, nos ferindo, nos machucando e nós temos sim a razão. Mas olha só, mesmo eu tendo razão quando eu sou ofendida, eu preciso acordar para essa grandeza do perdão, entende? Por mais difícil que seja, eu preciso entender que se eu perdoar, eu vou estar bem melhor do que se eu não perdoar. Olha, muitas vezes perdoar, o outro que me ofendeu não está nem lembrado do que me ofendeu, não é? E nem está ofendendo a ele, porque não está doendo nele, está doendo em mim. E se eu continuar fazer carinho nessa mágoa e guardá-la no meu coração, como se fosse uma coisa boa, eu só vou sofrer mais ainda. E não vai resolver, viu? Não pense que resolve, porque não resolve. Eu vou sofrer mais ainda e eu vou ficar mais doente e eu ainda vou ofender as pessoas por causa disso. Quem não tem nada a ver vai terminar sobrando para ela, porque eu vou terminar ofendendo outras pessoas com outras situações que nem precisava daquela atitude, mas como eu já estou abusada, já estou ofendida, já estou aqui na minha dor, eu vou e ofendo o outro. Você já percebeu que tem pessoas que dizem assim, que acontece uma situação bem delicada e você olha para o outro e diz: "Ô fulano, você está bem?" Aí ele diz: "Não, tô não. É que aconteceu isso e isso comigo." Olha só, o que é que você tem a ver, não é, com a situação que aconteceu antes com a pessoa? É assim que a mágoa faz. Ela deixa a pessoa muito chateada, muito ofendida e você e eu, a gente sai ofendendo os outros por aí. Entende? Então vamos pegar a mão certa, não é? Mesmo eu tendo razão, mas é melhor eu perdoar. Melhor para mim. E é melhor para o outro também, tá? Ainda que o outro não faça nenhuma diferença para ele, mas para mim vai fazer muito, toda a diferença, tá? Então, olha só, nós temos uma questão que é para discutir com o colega, né? Que está aí na tarefa de vocês. Não temos como discutir com o colega, pois não estamos em sala, mas nós vamos refletir juntos, todos nós, tá?
Uma das questões diz o seguinte: tenho de perdoar mesmo quando acho que estou certo? Eu disse a vocês que sim. E o beneficiado maior vai ser eu, você, né? Nós seremos o mais beneficiado. Quando meus pais me magoam, chego a ficar com raiva deles. O que devo fazer? O que é que vocês acham? Diante de tudo que nós já ouvimos aqui, você deve perdoar seus pais? Ou deve continuar guardando no seu coração uma coisa bem ruim? Muito bem, deve perdoar os seus pais. E você vai se sentir bem melhor, tá certo? Se perdoo meu irmão porque ele estragou uma coisa que emprestei, significa que preciso voltar e emprestar coisa para ele? Sim, entende? Olha só, do mesmo jeito que o seu irmão falhou com você, o que você vai fazer é conversar com o seu irmão, tá? Conscientizando ele de que a atitude dele com você não está correta. Como é que você empresta algo para ele e ele não usa com cuidado, não é? A mesma coisa é você, quando pegar algo de alguém emprestado, use com bastante cuidado, tá certo? Vai fazer bem a você e vai fazer bem a quem te emprestou, a quem confiou em você. E se por acaso você danificar algo que pegou de alguém, aí você acha que nunca mais essa pessoa deve emprestar alguma coisa a você? Entende? Se coloque no lugar do seu irmão. Converse com ele, falando da sua insatisfação. Mas quando tiver a oportunidade de socorrer ele em alguma coisa, você vai ajudá-lo sim. É o certo. Você até pode não ajudar, mas o certo é você ajudar. Ok? Combinado? Estamos caminhando bem por por esse caminho, né? Por essa história, por esse valor do perdão para as nossas vidas. Tá bom? Vamos em frente? Nós temos um exemplo aqui de um texto, uma parábola que Jesus contou. Jesus ele contou o seguinte, que o rei ele resolveu chamar as pessoas que deviam a ele, para que as pessoas começassem a pagar as suas dívidas. Então ele chamou, e trouxeram para ele a primeira pessoa, né, que começou a cobrança para ele resolver como é que ia ficar, como é que a pessoa ia pagar. E esse rei queria que os seus devedores pagassem suas dívidas. Então trouxeram-lhe este homem. E quando o valor da dívida foi anunciado, é, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Então, o débito desse primeiro homem, desse primeiro devedor, era 10.000 talentos, que era uma fortuna tão grande que ele poderia trabalhar. Já fizeram a conta desses 10.000 talentos e daria mais ou menos 800 anos para essa pessoa trabalhar para pagar essa dívida. Então, era impossível, né? Ele pagar essa dívida. Então, o rei disse a ele qual era o valor da dívida dele que ele iria pagar. E ele disse: se você não pagar, né? Você vai ficar, vou trazer você e todo mundo da sua casa e vocês ficarão aqui presos. E esse homem ele se ajoelhou reverentemente na presença daquele rei e pediu a ele perdão e que tivesse compaixão dele. Então o rei olhou para ele e se apiedou dele e disse a ele: então vá embora, a sua dívida está perdoada. E aquele homem saiu dali muito feliz. Só que no caminho ele encontrou alguém que devia a ele. E essa pessoa devia muito menos, era um valor bem inferior ao que ele devia ao rei e foi perdoado. Então esse homem, ele olhou para aquele devedor dele que devia a ele, ele devia 100 denários, que era um valor muito pequeno, irrisório. E ele olhou para ele e disse: pague minha dívida agora. E ele disse: como eu vou te pagar essa dívida agora? Eu não posso te pagar agora. Aí eu vou suplicar a você que me ajude e me dê oportunidade para eu ir trabalhando e lhe pagar. E aquele homem que havia sido perdoado pelo rei, seu coração malvado, olhou para aquele outro lá e disse: não, você vai me pagar tudo.
Vou prender você agora e toda a sua família para vocês trabalharem para mim. E realmente ele prendeu aquele devedor e a sua família. Os outros que tinham visto o que aconteceu antes e que aquele homem havia sido perdoado pelo rei, ficaram muito tristes com ele e foram contar ao rei o que ele tinha feito com o seu devedor. E quando o rei soube, mandou chamar ele. Disse: por que, servo malvado, você fez isso? Não é? Perdoe-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. E não devias tu fazer igualmente e compadecer-te, não é? Do teu devedor. Então ele pegou aquele homem e prendeu aquele homem para que ele voltasse, não é? A dívida dele tornou a voltar e ele tornou-se um devedor novamente. Então é isso que Jesus está nos ensinando, que nós devemos perdoar sim a todos que nos ofenderem. Ele não diz que é fácil, mas ele diz que é o caminho, que nós precisamos termos essa atitude de perdoar, né? Sempre, porque Jesus ele é o nosso maior referencial, não é? Eu já contei muitos exemplos aqui, mas o maior de todos é aquele que Jesus nos ensina, não é? Não quer dizer que os exemplos que eu citei, usei para vocês, eles estão errados, não estão. Mas Jesus ele é o nosso maior referencial. Então, eu e você precisamos dessa referência maior, que é Jesus Cristo. Então, lá em Mateus 18, do versículo 23 a 35, conta essa história, dessa parábola, não é? Que ela serve de exemplo, de ensinamento para as nossas vidas. Então, não esqueça desse texto, guarde ele em seu coração. Vamos em frente? Perdão é um exercício diário. Lembram quando eu falei da oração do Pai Nosso, não foi? E eu disse que foi Jesus quem ensinou essa oração aos seus discípulos e ela serve de orientação para nós nos dias de hoje. Então, assim, a oração do Pai Nosso, ela não envelheceu, ela está viva e, assim, atual, tanto atual quanto a novidade que saiu hoje, tá? Da tecnologia, de qualquer outro assunto. A palavra de Deus, ela é muito atual. Então, olha só. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele queria que todos os dias exercitássemos o pedir perdão e o perdoar. Eu e você. Então, todos os dias eu preciso fazer esse exercício do perdão, pedir perdão e do perdoar também, tá? Então, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos a observarmos os seus conselhos, a sua palavra e vivemos isso aqui nesta terra, para que as coisas aqui sejam melhores. Vocês perceberam? Eu falei muito do lar, da família, não foi? Então, imagina, no seu lar, o exercício desse valor sendo praticado todos os dias. Imagina, se no seu lar já é poderoso, já vai fazer diferença esse valor do perdão, não é? Imagina se todas as famílias, não é? Da nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil e do mundo, elas pudessem reconhecer esse valor, como nós viveríamos num lugar diferente, não é? Como seria diferente a nossa vida, não é? Como a violência seria bem menor. E o sofrimento também. Quanto o sofrimento não seria evitado se o valor do perdão fosse praticado na vida de todas as famílias, não é? Eu sei que existem situações dificílimas, não é? Mas mesmo assim, a exigência de Deus para nós é o perdão. E esse perdão vai trazer vida para aquele que perdoar, vai trazer qualidade de vida, vai trazer conforto e consolo para o coração daquele que perdoar. Você sabia que o perdão deve começar entre nós e Deus? Sempre, não é? Para que você tenha mais entusiasmo e interesse
pelo perdão, ele vai começar entre você e Deus, entre mim e Deus, entre nós e Deus. Então, eu contei exemplos a vocês, que Jesus ensinou a oração no Pai Nosso, eu contei também aquela parábola, não é? Do credor incompassivo, lá de Mateus 18, e também nós estamos já perto de finalizarmos a nossa lição, e a Bíblia mostra que todos estamos em falta com Deus, todos nós, não é? Por causa dos nossos erros, dos nossos pecados contra Deus. Por isso devemos buscar o perdão de Deus em Jesus Cristo todos os dias. Então, olha só, o perdão, ele é um exercício diário, ele começa entre Deus, né, entre nós e Deus, e depois isso é estendido àquele que está perto de nós. Então, eu tenho que me resolver com Deus para que eu possa viver melhor com o próximo, com o outro. Eu disse a vocês que a palavra de Deus, ela nos orienta e ela é muito atual, né? Então, assim, preste atenção nesses valores e que você possa buscar a Deus, né, na sua vida diária e conhecendo a vontade dele para você. Vai ser muito melhor, você vai ver, tenho certeza, que esse caminho é um caminho de ensinamento, de aprendizado, e você vai, com entendimento, vai viver melhor. O perdão deve fazer parte do nosso lar, não é? Deve fazer parte do lar. É principalmente em casa que deve existir a prática de pedir perdão e perdoar. Dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos e entre irmãos. Nós temos dois exemplos aqui. Um de José, que ficou conhecido como José do Egito, e o outro do filho pródigo. Eu vou só pincelar um pouquinho dos dois. O exemplo de José é aquela história de que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E muitos anos depois, muitos anos se passaram, e os irmãos de José, houve muitas situações, e eles chegaram até José sem saber que o governador do Egito naquele momento era José. E houve muitas coisas, José se tornou o governador do Egito. E no momento em que ele reencontrou com os irmãos, ele sabia que ele tinha que fazer o que era certo, que era perdoar os seus irmãos. E ele perdoou. Essa é uma história linda. Existe um filme, né, José do Egito, se você quiser assistir, pode assistir. Tem ele até no Superbook, que é um desenho bem bonito, falando da história de José. Se alguém quiser assistir, bota lá no YouTube, Superbook José do Egito. Aí você vai assistir o filme, é bem bonito. E você vai entender melhor essa história de perdão, não é? De mágoa e de perdão. E também nós temos o filho pródigo. Essa história fala de um filho que está lá em Lucas 15, de 11 a 25, do filho que pediu a herança do pai, com o pai ainda vivo, e esse rapaz recebeu a sua herança e foi embora. E ele gastou tudo que ele recebeu do pai, e ele ficou com fome, comendo comida de porcos no lugar onde ele estava morando. E ele se arrependeu, ele se lembrou do pai que ele tinha, que nem os empregados do pai comiam aquela comida que ele estava comendo. Então, o que ele fez? Voltou para a casa do pai e pediu perdão. E o pai o perdoou e o recebeu de volta no seu lar. Então, assim, que vocês possam ler, né, e se inteirar dessas duas lições. O Filho Pródigo também tem um filme, se vocês quiserem assistir, só ir lá no YouTube e você vai se inteirar mais ainda sobre esse assunto. Tá bom? Hora da mudança, estamos chegando no final da nossa lição. Jesus nos deixou seu exemplo para seguirmos. O que ele espera de você de mim também. Humildade, né, para reconhecer que falhamos, compaixão para podermos perdoar os outros e disposição para perdoar sempre, não é? Para praticarmos o perdão. Sempre, sempre, sempre. Sempre que for necessário. Quando é que eu devo perdoar? Sempre. Quem nos ensinou? Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, não é? Então, vamos nos espelhar nele. Desafio para casa, benefícios do perdão. Quero que você pense nisso, tá? Reflita.
que o perdão tem o poder de trazer consigo uma série de sentimentos e atitudes que edificam a todos que dele se beneficiam. Guarde isso no seu coração, tá? Os benefícios do perdão para a sua vida, enquanto você viver. Essa é a agenda de hoje, do dia 28/5/2020, lição 6, é preciso perdoar, página 28 até a 31. Sugestão do filme, José do Egito. Lembra que eu disse a vocês que vocês poderiam assistir esse filme, não é? E vocês vão aprender. Usem a versão Superbook. É um desenho, quem quiser assistir em desenho, tá? Que é um desenho bem elaborado, um desenho 3D, você vai gostar do capricho também do filme, tá? Muito bonito. Os desenhos são lindos também, a história é muito importante. Se você tiver o interesse de assistir, vá lá e assista, tá bom? Obrigada por ter ficado até agora comigo nesta aula. Que Deus abençoe você. Um beijo no coração. Até a próxima aula, se Deus quiser.